A gente conversa também com um especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Oi, Gustavo, muito bom dia para você. Bom dia, Luciano, Raquel. À medida que a situação vai se mostrando, né, de uma forma até mesmo das imagens, Gustavo, algumas coisas podem ser já avaliadas, né, como causa do acidente. A área de 15 quilômetros onde os destroços foram encontrados, praticamente pulverizados aí, né? Isso pode indicar o que em relação ao acidente, hein, Gustavo? Bom, Luciano, ele voou para a montanha, o que a gente chama de CFIT, né, em aviação, que é o Controlled Flight into Terrain, quer dizer, ele bateu na montanha, ele estava numa altitude abaixo do mínimo que se voa aí. Quando isso acontece, obviamente, soam alarmes na cabine e as investigações vão ter que apurar por que o piloto não conseguiu sobrevoar por cima da montanha, desviar da montanha, controlar o avião para uma altitude mínima e razoável para ele poder não colidir com a montanha. A gente, quando estuda um acidente, a gente tem que olhar para trás e ver o que aconteceu, quais são os incidentes, quais são as indicações. O que a gente tem de informação é que ele perdeu 14 mil pés em 8 minutos, aproximadamente 8 minutos. Que o avião baixou repentinamente logo após ter decolado. Existem relatos de outros pilotos de incidentes, como a família A320, o congelamento de sensores no bordo de ataque. O bordo de ataque fica na frente da asa do avião, tem sensores ali, são 3 sensores. Esses sensores servem para medir a passagem de ar por baixo da asa para mostrar que o avião está em sustentação, está voando, está passando ar embaixo da asa. Quando esse ar não passa embaixo da asa, que o sensor avisa, não está passando ar embaixo da asa para o computador de bordo, se ele está em rota de cruzeiro, ele entende que perdeu sustentação, que é o que a gente chama de stall, e, consequentemente, ele empica o avião para baixo, que é o pitch, o ângulo de inclinação, o pitch, ele empica para baixo e acelera. Isso talvez justificasse, repentinamente, em 8 minutos, ele perder aquela altitude que ele vinha voando de cruzeiro e despencar o avião para uma altitude. Quando o piloto controla o avião, ele bate na montanha. Ô, Gustavo, então tem como a gente já fazer algum tipo de avaliação em relação ao que aconteceu nesses momentos finais, né? Essa queda repentina, né? Essa descida repentina, há pessoas que se perguntam se o avião teria explodido no ar ou se ele teria se chocado com a montanha, né? Diante desses destroços tão pequenos, tem como a gente chegar em alguma conclusão? Raquel, óbvio, eu tenho que protocolar aqui que a gente tem que aguardar as investigações, temos que aguardar a abertura das caixas pretas, mas eu, em hipótese, não diria que ele explodiu no ar, eu diria que ele colidiu com a montanha numa velocidade alta, velocidade de cruzeiro, e por isso está tão fragmentado como ele se encontra. E o que a gente está relatando aqui, existem diretivas da Agência Europeia de Aviação Civil de 2012, no final de 2012, pedindo para as empresas, ela não é mandatória, ela é uma recomendação, que as empresas treinem seus pilotos e que as empresas troquem esses sensores. Quer dizer, é um documento oficial da aviação civil da Europa, que a FAA americana também adotou lá nos Estados Unidos, e indicando a troca desses sensores. E muitos pilotos relatam exatamente o que parece ter acontecido com esse caso. Óbvio que isso a gente ainda está aqui na hipótese, mas é bastante razoável em função das informações que temos até aqui. Tá certo, Gustavo. Obrigada pelas explicações mais uma vez. A gente conversou com um especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello, aí sobre o que teria acontecido. Então, aguardamos as investigações lá na França.